Boa tarde, boa noite, bom dia, estudantes, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de ciências, ok? Estejam com o material de ciências em mãos para começarmos a nossa aula. Quem tiver o PET impresso, já deixa ele aí junto com você, ou não, caso você não tenha, deixa ele aberto numa aba aí no seu computador ou no seu celular, ok? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para darmos início à videoaula de hoje. Hoje é 20 de 8 de 2020, coloquem a data aí no caderno de vocês, tá? É a nossa aula número 12. Hoje nós vamos trabalhar o PET 3, a terceira semana do PET 3, ok? Bom, vamos relembrar um pouquinho o que a gente trabalhou na semana passada. Semana passada, tá? Eu falei com vocês o que que era, a gente estava falando o que que é matéria, né? Não é matemática, português, geografia. Matéria é tudo aquilo que tem massa, então tem uma quantidade aí de substância que eu peso lá na balança, e aí a balança me dá essa quantidade de massa aí em quilograma, em grama, tá? E matéria, além de ter massa, vai ocupar um espaço, vai ocupar um lugar aí no nosso planeta. Então, tudo que tem, né, massa, que tem quantidade aí, e que ocupa um espaço, a gente fala que é uma matéria, tá? Esse espaço que ocupa, nós chamamos de volume e é medido geralmente em centímetro cúbico. E a massa é a quantidade de matéria, né? É o peso daquela matéria que é medido lá na balança e geralmente é dado em gramas ou quilogramas aí, tá bem? Bom, hoje nós vamos estudar os três estados físicos da matéria. Essa matéria, né, que tem massa, né, lá na balança me fala a massa que tem um espaço, que ocupa um espaço, tem um volume. Essa matéria, ela pode estar em três estados físicos diferentes. Ela pode estar no estado sólido, que é um exemplo aqui, é o gelo, tá? Então, aqui a matéria é a água, a substância em questão é a água, porém ela se encontra em três jeitos diferentes, em três estados físicos diferentes. Aqui ela está no estado sólido do gelo, aqui ela está no estado líquido, aqui, ó, no copo, tá? O estado líquido, e aqui na panela ela está no estado gasoso, no estado de vapor. Gasoso e vapor é a mesma coisa, tá? Então, hoje nós vamos estudar esses três estados físicos da matéria. O primeiro estado aí, o estado sólido, as substâncias que eu vou ter ali formando, né, as moléculas daquela substância, elas estão muito juntinhas e elas quase não se mexem. Por isso que aquela substância está no formato sólido, naquele formato rígido, naquele volume ali, tá? Então, aqui, por exemplo, tem uma imagem, ó, as moléculas de água aqui lá no cubo do gelo, as moléculas de água estão uma do ladinho da outra, todas assim, ó, paralisadas, tá? A atração entre elas é muito forte, então elas estão muito juntinhas e elas não conseguem vibrar, elas não conseguem se mexer muito. Por isso que a gente fala que tem pouca setinha para baixo, ó, pouca vibração. Então, elas estão muito juntas, que é a alta atração, e elas não conseguem se mexer, então, pouca vibração, tá? E aí, isso faz com que o sólido tenha uma forma aí e um volume fixo. Então, o formato do cubo de gelo é um quadrado, tá? Formato fixo da barra de ferro, da pedra, da rocha aí, da tábua de madeira, tá bem? É de uma fita elástica, então aí o volume aí é fixo, tá bem? No sólido. E as moléculas estão muito, muito atraídas, muito unidas e quase não vibram, não conseguem se mexer. Já no estado líquido, a coisa começou a mudar. O estado líquido, as moléculas, elas já não estão tão unidas assim, elas já estão mais espaçadas umas das outras. E elas, agora por estarem espaçadas umas das outras, elas conseguem ter
uma vibração, elas conseguem se mexer um pouco mais. Então, isso faz com que o estado líquido, tá? Tenha aí uma forma variada. Então, por exemplo, se eu pegar a água e colocar no copo, ela vai ficar no formato do copo. Se eu pegar aquela água e colocar num vidro, numa garrafinha que eu levo para a escola, a água vai ficar no formato da garrafinha. Se eu pegar lá o ferro derretido e colocar numa forma quadrada, eu vou fazer um objeto aí, quando esse ferro esfriar, eu vou fazer um objeto quadrado. Então, tudo que é líquido vai ter o formato aí daquele recipiente que ele está dentro, tá bem? E aí, a atração é menor, porque essas moléculas já estão mais longe, tá bem? Umas das outras, elas estão mais longe umas das outras, e elas vão conseguir vibrar mais, porque elas têm mais espaço para poderem mexer, tá bem? Bom, então aqui exemplo de estados líquidos aí. O ferro derretido, a água, o suco aí. Aqui está mostrando, ó, as moléculas no líquido muito mais longe, então tá menos atraída, tá? Tá menos, não estão juntas, estão longe umas das outras, não tem atração, força para fazer elas juntarem. Essa força é fraquinha, por isso que elas estão distantes, tá? E elas estão vibrando, elas estão mexendo mais do que o sólido, tá bem? Próximo estado aí é o estado gasoso. O estado gasoso, observem aqui as moléculas, estão mais longe ainda. Estão uma bem longe da outra. Então, a atração entre elas é muito pequenininha, tanto que elas estão ficando longe, tá? Porque se elas tivessem atração, elas iam ficar tudo juntinha. A atração é muito pouca. Então, ela está longe, uma lá longe da outra. E uma longe da outra, tá? Faz com que elas consigam se vibrar mais. Eu vou ter mais espaço para eu vibrar, tá bem? A gente fala que as moléculas do estado gasoso também recebem o nome de vapor. Elas não possuem aí um volume e forma definido, tá? Então, o volume e a forma é variado. Por exemplo, se eu pegar essas moléculas aí, né, gasosas e colocar dentro do balão, vai ter um formato de um balão. Se eu ir apertando o balão, aquele ar vai para um lado, vai para o outro. Então, o formato é muito variado, tá? Aqui eu coloquei exemplos de vapor, de substâncias gasosas para vocês. O vapor de água que sai do trem, o vapor de água quando você está fervendo a água do café aí, tá? O vapor de água quando você destampa a panela, aquela fumacinha que sai, né? Aquele gás que sai é o vapor de água, é a água no formato gasoso. Vaporizador, quem tem em casa aí, né, para poder umedecer o nariz para melhorar a respiração. Então, a gente tem esses vaporizadores que solta o ar, o vapor de água, tá? Para ficar o ambiente ficar mais úmido, tá bem? São exemplos aí de onde eu tenho substância, né, no estado gasoso aí, no estado de vapor, tá? Bom, então aqui esse slide está mostrando aí, está resumindo para vocês que as substâncias, né, a matéria em si, ela muda de estado físico. Então, aqui é sólido, ó, partículas muito atraídas e quase não mexe, tudo endurecido, tá? O estado líquido, já a força de atração já não é tão forte e ela já consegue mexer um pouquinho. No estado gasoso, não tem atração nenhuma, porque uma está longe da outra, tá? Não tem força de atração nenhuma. E aí, elas conseguem se mexer muito mais, porque tem mais espaço. Uma está lá longe, outra lá, outra cá, tá bem? Só que reparem, eu mudo o estado físico, então eu mudo a força de atração entre as moléculas, eu mudo a agitação entre as moléculas, o formato, o volume da substância, mas eu não mudo a substância. Aqui, ó, nos 3 exemplos que eu dei, é a mesma matéria, é a mesma substância, é a água. Porém, o que muda é o estado físico. Quando as moléculas da água estão fortemente unidas,
sem se mexer, é o estado sólido. Quando elas estão um pouquinho soltas e se mexendo um pouquinho, estado líquido. Quando elas estão muito soltas e se mexendo muito, estado gasoso. Mas é sempre água, é a mesma substância. Só muda essa atração das moléculas e a vibração, quanto elas conseguem se mexer, tá bem? E o formato que elas vão ter, tá? Bom, próximo slide aí, tá falando aí sobre o que acontece quando há um aumento de temperatura. Quando aumenta a temperatura, eu faço com que a matéria mude de um estado físico para o outro. Fusão significa quando, aqui, ó, eu circulei aqui de vermelho para vocês, é quando a matéria está indo do sólido para o líquido. Então, aqui, ó, quando o gelo está derretendo, coloquei aqui uma foto para vocês, ó, em um desenho. O gelo está derretendo, está virando líquido, a gente fala que o processo que aconteceu isso, que fez o gelo, né, derreteu, por quê? Porque aumentou a temperatura, você tirou ele da geladeira e colocou em cima da mesa, a geladeira estava muito mais frio, a temperatura estava baixa. Você colocou ele em cima da mesa, num dia de calor, que a temperatura estava alta, aí o gelo começou a derreter, tá? Então, fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, tá? Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Vaporização é o estado indo do líquido para o vapor, tá? Para o estado gasoso. Então, quando você coloca uma água fervendo para fazer um chá, para fazer um café, tá bem? Aquele vapor de água que começa a subir, aquela fumacinha, tá passando, já passou, né? Era a água que estava no estado líquido e que agora, ó, está no estado de gás, está no estado de vapor. Então, a gente fala que ocorre a vaporização, ou também chamada de evaporação, é a mesma coisa, tá? Ebulição é a mesma coisa, meninos. Só que a gente fala que ebulição é quando a passagem do líquido para o gasoso é muito rápido. Mas é a mesma coisa, tá? A passagem aí do líquido para o gasoso, para o vapor. Então, aqui eu coloquei uma imagem da panela aí, cheia de vapor de água aí, tá bem? Aqui a imagem da vela derretendo, então, ó, é fusão, quando tá passando do sólido para o líquido, né? A vela vira parafina líquida ali, então é um exemplo de fusão. O gelo também é exemplo de fusão, que ele está derretendo, tá? A água, que o vapor, essa fumaça de água, é um exemplo de vaporização. E a naftalina é uma substância aí, ó, que consegue passar, ela é umas bolinhas, então ela é sólida e ela consegue virar gás, tá? Ela vai para o estado gasoso direto, aqui a setinha, ó, do sólido para o estado gasoso direto. A mãe, os avós da gente utilizam naftalina no guarda-roupa, porque evita a dar traça, né? É um bichinho que acaba fazendo buraco, comendo as nossas roupas. Então, a naftalina, quando a nossa avó, a nossa mãe coloca no guarda-roupa, ela é uma bolinha grandinha. Lá, depois que ela vai, né, virando gás, ela vai ficando bolinhas menores, pequenininhas, até sumir aí, tá? Essas bolinhas vendem no supermercado. Pede à mãe de vocês para comprar e colocar no guarda-roupa de vocês para vocês verem. Ela vai sumindo essa bolinha, ela de sólido, ela vai virar gasoso aí. Aí esse processo direto de sólido para gasoso recebe o nome de sublimação, tá bem? Próximo slide, a gente vai falar dos processos de mudança do estado físico da matéria quando diminui a temperatura, então quando fica frio aí, tá? Condensação ou liquefação é o nome que a gente dá, olha para o meu desenho aqui, ó. Quando eu tenho substância que é gasoso, e aí eu circulei de azul porque está esfriando, tá? Então, ó, eu tenho uma substância que era gás, é gasoso e virou líquido. Isso acontece quando a gente sopra na frente do espelho ou na frente do vidro, quando o ar da nossa respiração está saindo quente, encontra aqui fora, né, com o vidro que está frio, e na mesma hora que ele esfria, ele forma gotinhas, gotículas.
No estado líquido. Então, é o vapor da nossa respiração se transformou no estado líquido aí, tá? Esse processo a gente chama de liquefação ou condensação, os dois nomes estão certos. Um outro exemplo de como ocorre a liquefação, já viu quando você tampa uma panela, aquele vapor de água subiu, encontrou a tampa da panela, quando ele bate na tampa da panela, ele esfria, por causa da tampa da panela tá mais fria. Ele esfria, e aí quando você tampa assim, você destampa, né? Lá dentro da panela tá cheio de gotinhas de água, tá? Então o vapor esfriou e se transformou em líquido, tá? Lá na tampa da panela, tá? Olha o nome do segundo processo: solidificação. Solidificação, o nome já diz, ó, vai virar sólido. Então, era líquido e ficou sólido. Quando a gente faz gelo, é um exemplo de solidificação, chup-chup, picolé, sorvete, gelatina, tá líquido, você coloca lá no freezer para diminuir a temperatura e aquilo vai virar o quê? Vai virar sólido, tá? E o último aí, meninos, é quando passa direto do gasoso para o sólido. Quando ocorre essa passagem direta, é chamado de sublimação ou ressublimação. Os dois nomes estão corretos. Um é Amanda, mas sublimação não era o nome do sólido para o gasoso direto, da naftalina? Sim, mas o contrário recebe o mesmo, pode receber o mesmo nome, tá? Do gasoso para o sólido pode receber o mesmo nome. Pode ser sublimação ou ressublimação. Eu prefiro ressublimação, porque significa que está indo ao contrário. E sublimação é do sólido para o gasoso, ressublimação é o contrário, do gasoso para o sólido. Tá bem, pessoal? Bom, para a gente encerrar aí a nossa aula de hoje, estou falando aqui nesse slide sobre temperatura de fusão. Temperatura de fusão é a temperatura que aquela substância começa a derreter, ou seja, começa a passar do estado sólido para o estado líquido, começa a se derreter aí, tá? E temperatura de ebulição, olha o nome, ebulição, forma bolhas. Então, é quando está no líquido, e aí aquelas bolhas, né, vão ferver e vão ir para o estado gasoso, e vão sumindo, vão expandindo aí na atmosfera, tá? Então, ebulição é quando está no líquido e vai para o estado gasoso. Aí, nessa tabela aqui, eu quero mostrar para vocês, ó, prestem atenção. Aqui deu a temperatura de fusão, a temperatura que começa a derreter, que as substâncias vão começar a derreter, vai começar a ir do sólido para o líquido, tá? Então, ó, a 0 graus Celsius, a água está derretendo, começa a derreter. O ácido acético é o vinagre, ele começa a derreter a 16 graus Celsius. A naftalina só começa a derreter quando faz 80 graus Celsius, então é bem mais quente para a naftalina derreter, tá bem? Então, esse lado da tabela aqui mostra a temperatura quando está derretendo. Esse outro lado da tabela mostra a temperatura quando está formando bolhas, quando está saindo do líquido e indo para vapor, tá? Então, eu peguei um exemplo aqui só para vocês pensarem aí, raciocinarem para a gente finalizar a aula de hoje. Se eu pego a água na temperatura ambiente, 25 graus Celsius, ela vai estar em qual estado? Se 0 grau ela já começa a derreter, 25 é um número maior que 0. Então, 25 graus, a água já vai estar derretida, ela vai estar no estado líquido, tá bem? A mesma coisa que o ácido acético é o vinagre que a gente usa aí para lavar as frutas, as hortaliças na salada aí. O vinagre, ele começa a derreter aí para o estado líquido, do sólido para o líquido, a 16 graus. A 25 graus, que é a temperatura do ambiente, do lado de fora, esse vinagre vai estar em qual estado físico? Ele vai estar líquido, ele começou a derreter a 16, 25, que é muito maior, ele vai estar no estado líquido ainda. Ele só vai para o estado de vapor, ó, em 218 graus, tá?
Ó, desculpa, 118 graus. Bom, mas e se eu pegar a água na temperatura de 1 grau? Qual o estado líquido que ela vai estar? Ué, 1 grau é maior que zero, então ela já vai ter derretido. Ela vai estar líquida. Mas e o ácido acético? Ele só derrete a 16 graus. Se tiver em 1 grau, o ácido acético começou a derreter? Ele ainda não derreteu, então ele vai estar no estado o quê? Sólido. A 1 grau, o ácido acético vai estar no estado sólido, tá bem? Então, muita atenção quando analisar essas tabelas. Essa daqui é a temperatura que começa a derreter e essa daqui é a temperatura que começa a virar gás, a virar vapor, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá bem? Até semana que vem. Semana que vem a gente se encontra para a nossa próxima aula de ciências aí. Lembrem-se de fazer um pequeno resumo, né, da videoaula de hoje, ler o PET 3, terceira semana, fazer todas as atividades, ver os vídeos sugeridos por ele, e depois que toda a matéria estiver muito bem estudada e aprendida, vocês respondem um questionário aqui abaixo, tá? Lembrem-se de clicar em corrigir para vocês corrigir as atividades de vocês, saber quantos pontos, né, vocês acertaram, quantas questões vocês acertaram, as questões que vocês erraram, vocês corrigirem, trocar a resposta, saber por que errou, tá bem? Então, muita atenção. Até mais. Se cuidem. Tchau.